Oi, gente! Vamos começar cantando parabéns pra você? Não. Vamos começar cantando parabéns pra você. Parabéns pra você. Por que, pai? Tinha que começar era com um bolo aqui de 1 ano pra gente soprar a velhinha. É verdade. Tem um bolo. Vamos lá. Um ano em Portugal. Já passa voando. E a gente vai Passa contar. voando. A gente vai contar nesse vídeo pra você como é que estamos no nosso primeiro ano aqui Em Portugal. em Portugal. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Simbora viajar em Portugal. Em Portugal. Eu sou Tássila Lima. Eu sou Joelis Paiva. Nós andamos meio sumidos esse canal. Quem acompanha lá pelo Instagram sabe mais ou menos por quê. Mas aqui a gente vai direto ao assunto do vídeo, Uhum. que é estamos comemorando um ano Um ano em Portugal. Na verdade, já passou, já tem 1 ano e 2 semanas. Um ano e 1 semana. 1 ano e 2 semanas já. Já? Já. Não, 1 ano e 10 dias. Tá. Isso. E a gente tinha inclusive prometido uma live de 1 ano. Quem sabe a gente ainda faz, para trocar umas ideias. De fato, as impressões, elas mudam ou elas sofrem adaptações ao longo de 1 ano, de quando você chega, logo que você chega, toda aquela euforia para 1 ano depois. Mas aqui estamos nós, bem felizes. Passamos pelo primeiro Passamos ano. pelo primeiro ano e a gente quer contar para vocês nesse vídeo como que estamos e como que foi esse 1 ano nosso aqui em Portugal. Antes, se inscreve no canal, Deixa o like. deixa o like nesse vídeo e vamos lá. Nós prometemos que vamos fazer mais vídeos pra vocês. Ele tá prometendo, então o que a gente vai fazer? Então vamos lá, ao que interessa. 1 ano em Portugal e como nós estamos, em quais aspectos, Joelis? Vamos falar de adaptação, vamos falar de vida financeira, vamos falar de documentação e de Trabalho. Trabalho tem a ver com vida financeira. E vamos falar de vida escolar dos meninos, certo? Uhum. A gente começa com o quê? Com adaptação familiar. Uhum. O que você tem a dizer sobre a nossa adaptação como família aqui em Portugal? Eu acho que a nossa adaptação como família foi muito rápida e muito fácil para esse primeiro ano. Eu acredito que porque era uma coisa que quando nós estávamos no Brasil, a gente desejava muito estar aqui. Então, por adaptação- desejar, não foi. Adaptação em quais aspectos que a gente fala assim, adaptação familiar? No aspecto clima. No aspecto alimentação, por exemplo. Segurança. Segurança a gente sabe que isso não faz. Que é uma coisa que a gente já. Que é os brasileiros. É uma das coisas que fazem que os brasileiros venham, né? Então a gente sabe que. Tá, eu acho que tudo correu bem, e foi fácil, embora não seja fácil. Parece confuso, mas é que assim, existe, antes de vir, todo um cuidado que eu recomendo que quem pensa em vir tenha, de você procurar ser o mais realista possível com a realidade que você vai enfrentar. Isso. Por exemplo, houve mudança na nossa forma de trabalhar, houve mudança na nossa forma de se organizar dentro de casa. Se antes eu tinha quem me ajudava com as coisas de casa, aqui eu não tenho. Houve mudança na alimentação do dia a dia, isso influencia. Os temperos não são os mesmos, o tipo de carne que você compra não é o mesmo, que você come não é o mesmo. E isso tem sim um peso psicológico grande que a gente não pode desconsiderar. É verdade. Agora, quando você pensa sobre essas coisas antes e vai se preparando psicologicamente para isso antes, o processo se torna menos doloroso. Uhum. Então, por exemplo, a gastronomia de Portugal é riquíssima e é deliciosa. Ok, mas a gente enfrenta uma mudança de você estar habituada a comer sempre o mesmo padrão de feijão. comida e aqui ser outro. Claro que na minha casa eu cozinho o que eu quero. Eu tô querendo dizer que no geral, uma hora você sente. Tem uma hora que você sente saudade daquele temperozinho, né? Enfim, uma hora você sente. Então, Cheiro assim. verde. Cheiro verde de encontro. Agora É mais conta. fácil salsa, mas cheiro verde de encontro. Eu tô dando um exemplo, que quando a gente fala de adaptação, é isso que eu tô me referindo. Uhum. E assim, a gente tirou bem esse ano, mas tiramos bem considerando que existem esses pormenores, que eles não podem ser desconsiderados. Eu acho que é mais fácil as pessoas se frustrarem
quando esses pormenores não são levados em conta. Porque assim, Joelis, por exemplo, as pessoas, antes de vir, há quem diga assim, não, eu vou e eu topo qualquer coisa. Topa qualquer coisa mesmo? Na prática, esse qualquer coisa, quanto tempo eu levo topando qualquer coisa? Isso. Entendeu? Então eu penso assim, que quando as pessoas não se preparam, não pensam nesses pormenores... Financeiro e psicológico. Nesses pormenores, aí fica mais difícil encarar a realidade aqui. Que é muito fácil a gente, quando tá do outro lado, planejando, pensando em vir, a gente dizer, não, eu não vou sentir saudade. Não, disso daqui eu não vou sentir falta. Mas na prática a gente vai lidar com algumas coisas e talvez isso que a gente imagina não seja o que aconteça, né? Não seja uma besteira, né? Às vezes você sente falta de coisas mínimas. Do milho assado, por exemplo. Que tem, tá, gente? A gente acha de ver isso aqui no meu rádio. Mas tô dando um exemplo, né? Aí a gente pode entrar no aspecto da adaptação escolar, né? Que eu vou gravar, eu tô devendo, porque eu prometi, tem alguns inscritos que nos seguem no Instagram. Por favor, se você não nos segue no Instagram, siga-nos no Instagram. E eu prometi para alguns que eu ia gravar um vídeo sobre como foi o primeiro ano dos meninos na escola. Então eu vou falar sobre a adaptação escolar deles esse primeiro ano. Mas é algo que a gente precisa pensar também quando tá do outro lado. Existe uma diferença do método, Hoje eu conversava com a minha professora orientadora da minha dissertação e ela dizia isso. É porque existem metodologias diferentes. No Brasil, ela estuda multiculturalidade. No Brasil, ensina-se assim, aborda-se assim. Aqui nós abordamos assim. Não é o certo e o errado, tá, gente? Nem o melhor ou o pior. Mas existe essa diferença. A diferença, né? E as crianças, elas vão sentir isso. Assim como eu, que estou em sala de aula também, estudando no mestrado, vou sentir. Mas o que você tem para mencionar sobre a adaptação dos meninos esse primeiro ano? Eu acho que eles se adaptaram bem. A escola também dá um apoio, essa é a grande verdade. Nós contamos com isso, né? Não sei se é uma verdade absoluta, assim, em todo lugar é assim. E assim, é conversar com os filhos, falar que vai existir mudança, mas que a longo prazo, pro futuro deles é o melhor. E quando você conversa com seus filhos, nossos filhos são muito inteligentes, assim como os filhos de vocês, tenho certeza. Então é conversar, saber que a diferença, saber que o novo vai causar às vezes estranheza para eles, nas amizades, enfim. Mas que é pro futuro deles, é pro melhor para eles e eles vão superar. As crianças, elas superam melhor do que nós. Elas são mais adaptáveis do que nós. Muito mais. Acho que a gente pode mencionar que a adaptação escolar também correu bem, com um detalhezinho que eu não vou mencionar aqui, vou deixar pro vídeo que eu vou falar da escola. Sei que isso é chato, mas é porque tem que ter assim pra esse vídeo, né? Mas quando a adaptação não acontece de uma forma, ela tem que acontecer de outra. Mas de um modo geral, esse primeiro ano foi um sucesso, ambos aprovados. E eu vou falar disso com mais detalhes nesse outro vídeo, tá? A gente vai retratar aqui pra esse vídeo não ficar também muito grande. Mas foi tudo muito bem. Então nós estamos muito satisfeitos depois de um ano dos meninos estudando. E a minha adaptação escolar, porque eu também estou estudando, e eu acho importante mencionar isso, porque muita gente vem com visto de estudos, que um pouquinho mais difícil do que eu pensava. Talvez bem mais difícil do que eu imaginava. Talvez porque tudo isso que eu costumo mencionar para vocês sobre você precisa pensar nisso antes de vir, nesses pormenores. Eu acho que uma área em que eu não considerei tanto os pormenores foi a área do meu estudo. Eu romantizei um pouquinho mais. O mestrado, para mim, sempre foi um sonho. Não é isso, Joelis? Então, eu romantizei o fazer o mestrado e tudo. Só que, na prática, é muito estudo. Que eu sei, gente, tá? Não vai vir as críticas aí, mas quem não sabe que mestrado... Só que eu digo assim, é muito estudo associado com uma vida nova, com uma rotina familiar nova, com a adaptação dos meus filhos, com a nova rotina de trabalho. Então, eu me deparei com algo que foi mais difícil do que eu imaginava. Mas se a gente não pensou nisso antes e não preparou psicologicamente antes, a gente faz durante o processo. Tem que fazer durante o processo, não tem como fugir. Não tem como fugir. E felizmente encerrei o primeiro ano bem, encerrei o segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Estou no terceiro semestre agora trabalhando na minha dissertação, que continua não sendo fácil, mas vamos vai passar. dar certo. Vai dar certo.
tá? E aí vem a adaptação financeira, digamos assim, a nossa vida financeira com um ano de Portugal, que envolve bem a vida profissional. Vamos falar de adaptação na vida profissional? Principalmente porque o Joelis, quem acompanha o canal sabe que nós trabalhamos como estafetas. Isso. E o Joelis trabalha a vida inteira dele, desde que ele começou a carreira dele profissional, dentro de um escritório, sentado. Isso. Então, você foi assim meio que do 8 pro 80, não é? Em vários aspectos. No ambiente de trabalho, no formato, não no formato que eu posso dizer, no regime trabalhista, digamos assim, porque você trabalhou esses anos todos com carteirinha assinada, tendo férias certinho, olerite. Olerite, não se fala olerite? Contra-cheque hoje. Eu revelei minha idade. Contra-cheque. Você trabalhava num esquema que se fosse demitido, tinha as contas, seguro-desemprego. E agora o Joelis, se ele faltar um dia de trabalho, ele não ganha. Mudou bastante. Isso, ó, muda aqui também. Com relação a isso, no começo, quando nós estávamos no Brasil, vindo pra cá, nós já tínhamos essa certeza de que eu ia ser estafeta aqui, né? Que é entregador. E eu vim sabendo que não ia ser mais a vida em escritório, não ia ser mais como era no Brasil. E isso pra mim, no primeiro momento foi tranquilo, porque eu disse, eu gosto, eu quero novo, eu quero fazer coisas novas, já estou muito tempo fazendo essa mesma coisa. Porém, na prática, é totalmente diferente. Na prática, você pega sol, você pega chuva, pega muito frio, muito frio mesmo no inverno, os dedos ficam doendo, fica roxo, né? Então, assim... Tem a sazonalidade, no seu trabalho anterior... Você ganha aquele mesmo valor o ano todo. O ano todo, não, o mês todo. Né? Aqui não, aqui você vai um dia, se tiver chamada, você faz dinheiro. Se não tiver faz menos, pedido, né? As pessoas não faz bem menos. Então não é uma coisa certa. E eu digo a sazonalidade, Jó, assim, por exemplo, existe no inverno passado, foi uma coisa, muitos pedidos. Quando chegou o verão, cadê os pedidos? Porque todo mundo na rua, passeando. Então, lidar com essa sazonalidade também requer saber administrar, enfim. Isso, que essa questão dos tempos, no verão cai muito, a questão dos pedidos, a gente não estava acostumado com isso. Então, a gente foi pego, digamos assim, de surpresa. Sim. Né? Então, assim, tudo isso foi uma adaptação, não foi fácil. Mas a gente superou. A gente tem superado, a gente tem aprendido. A gente tem aprendido com mês a mês e superamos. Na verdade, assim, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. A gente já sabia que quando chegássemos, o Joelis ia trabalhar com isso. Porque a gente já explicou isso em vídeos anteriores. Porque era a forma que a gente chegava de começar a ganhar em euros rapidamente, certo? Se for o caso, depois a gente grava outro vídeo sobre essa nossa decisão. E a gente já sabia tudo isso. O Joelis é muito organizado financeiramente. Não digo isso porque é meu marido, não é porque ele é mesmo. É um cara muito sábio nessa área, graças a Deus. Tem que ser, né? Principalmente aqui, começando tudo de novo. Então assim, ok. Só que ainda assim, tudo é muito novo. É um ano, mas tudo é muito novo. Essa questão da sazonalidade existe. Todo mundo fala? Fala. Só que na prática, viver isso na prática é diferente. Então, assim, agora que a gente viveu um ciclo completo, digamos, nesse trabalho, agora que a gente viveu um ano completo, que a gente pôde notar, esse mês aqui foi assim, esse mês aqui já é melhor. E a gente já pode pensar no próximo ano com um pouco mais de certeza mês a mês. Um pouco mais, por quê? Porque também foi um ano muito atípico de pandemia. Exatamente. Em que houve momentos em que tudo estava fechado e isso influencia, no caso desse trabalho, nos ganhos. Então, enfim. Mas nesse aspecto foi um ano de muita adaptação. Mas aquela coisa que eu falei no começo, Jó, uma coisa é dizer antes, eu topo. O Joelis mesmo, ele já vinha pensando assim, tava cansado de trabalhar em escritório, queria algo um pouco mais livre, tem suas vantagens. Tem as vantagens. A gente viaja, ele tem um trabalho também no outro local, mas ele se comunica com o chefe, se organiza, alguém o substitui e a gente viaja, você trabalhando certinho ali todo dia num canto. Não é tão fácil assim. Mas, embora ele desejou isso, se preparou psicologicamente para isso,
Na prática, você lida com... É diferente. Mas você gosta. É bem diferente. Na prática foi mais sofrido do que eu esperava, essa é a verdade. Mais cansativo. Bem mais cansativo, mas é uma coisa que eu gosto. O que eu gosto, eu não vejo a curto prazo uma mudança, mudar para trabalhar com carteira assinada, digamos assim, em empresa, eu não vejo isso. Aqui não tem carteira assinada, trabalhar com contrato. Tô dando um exemplo para os inscritos do Brasil. Mas eu gosto, independente disso. E assim... E resolve o que a gente precisa no momento. Resolve isso. Agora, uma coisa que a gente fez, né, e fizemos foi comprar um carro, como vocês já assistem no nosso canal e vê, porque esse ano eu não estou mais afim de passar o frio no inverno, de moto, né, como foi no primeiro ano. Então, essas adaptações que a gente vai fazendo para sofrer menos, digamos assim. Não sofrer menos, mas para passar melhor. Mais confortável. Vamos lá. E aí, finalizando esse assunto, falando então de que um ano e a nossa vida financeira... A nossa vida financeira, hoje a gente consegue pagar as nossas despesas mensais. Porém, foi um tempinho até alcançarmos isso, né? Pagar nossas despesas mensais em euro, ganhando em euro. Em euro. Sem converter, sem precisar de recursos, ou que a gente guardou, ou que a gente ficasse trazendo recursos do Brasil. Não é? Quanto tempo levou para isso? Eu acredito que com 4 meses, mais ou menos. 4 para 5 meses, né? Outro tópico que eu não tinha mencionado no começo, mas eu acho que vale a pena falar, é a questão da saudade. Eu acho que essa é uma questão muito individual, muito pessoal, mas como a gente está falando aqui de algo pessoal, eu acho que vale o pontuar. Eu acho que não existe o certo ou errado, o tempo certo. Mas você não quis isso, mas você se preparou e porque você está sofrendo com saudade. Eu acho que é tudo muito relativo, tá, gente? A própria pessoa, a personalidade, o regime familiar, a forma que ela vivia, os laços que ela tinha com amigos e ao momento emocional da pessoa, é tudo muito relativo, tá? Eu achava que eu ia sentir mais saudades, que eu ia sofrer com saudades mais cedo. Não é? É verdade. E bom, né? Não, foi um ano bem de boa. Não que eu seja insensível, não que eu não sinta falta da minha família, dos meus pais. Que bom que inventaram as videochamadas, videoconferências. Não é a mesma coisa de dar um cheiro no cangote, mas... Mas foi um ano que foi bem tranquilo. Eu acho que eu pensei tanto e pesei tanto essa questão antes, e eu ficava me preparando tanto, que se tornou mais tranquilo. Claro que saber que eles estão bem, saber que no meio de toda essa pandemia, né, Jó? Os Jones perdeu uma pessoa da família, mas no geral os demais estão bem, meus familiares estão bem, eles saberem que nós estamos bem, a gente poder organizar a vinda deles de repente, né? É algo que sossega o coração, mas a saudade é algo que ela vai existir, vai ter dias que vai ser mais intenso, vai ter dias que vão ser menos intensos, mas é uma escolha que a gente escolheu, né? Isso. E de um modo geral, nós sobrevivemos bem esse ano. Outra questão, um tópico que esse eu citei, que é a questão da documentação. Mas esse, Joelis, eu sei que quem tá assistindo não vai gostar do que eu vou dizer, a gente deixa pro próximo vídeo. Por quê? Porque em um ano de Portugal... Nós já temos todos os nossos documentos. Todos. E aí, como isso dá muito pano pra manga, e nós não somos bobos em nada, a gente convida você a se inscrever no canal, deixar o seu like aqui e assistir o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre toda a documentação que nós já temos em um ano em Portugal. Portugal. Tchau!